Olá pessoal, essa semana vai ser a semana que a gente vai falar de projeto de controle mesmo. Então a gente vai estudar algumas maneiras, né? Então vocês vão ver que tem várias maneiras de se fazer o projeto, né? Utilizando todos os conhecimentos que a gente acabou acumulando aí ao longo das semanas. Então as definições lá de lugar das raízes, o erro de regime quando a gente fecha a malha, os critérios de desempenho, tudo isso a gente vai utilizar agora, né, para fazer o projeto de controle mesmo. Então agora a gente vai realmente fazer um projeto, né, uma função transferência que vai compensar o que a gente tem na planta, ok? Bom, então a gente considerou lá atrás, né, nas últimas aulas, quando a gente fez o lugar das raízes, a gente fez que o K ele é igual a um valor constante, né, real. Então o K que a gente coloca aqui em cima, que é o controlador, a gente tinha feito que ele era só um ganho, né, só um valor constante real. Ele não é uma função transferência de S, né? Então a gente fez toda aquela definição lá de lugar das raízes considerando isso. Só que vamos tomar como exemplo aquele lá que a gente já tinha feito, né? Esse lugar das raízes aqui que a gente acabou trabalhando com ele. Se a gente quiser polos que a gente tenha o sigma maior que 50, 50 está aqui, né? Então um ramo vem para cá. O outro ramo não vem, né? O outro ramo ele bate aqui e volta. Então, esse ramo azul aqui, quando ele volta, ele se torna o dominante. Esse aqui acaba ficando desprezível. Então, esse daqui, que é dominante, ele que vai dar a nossa resposta da dinâmica da malha fechada. É ele que vai praticamente nos falar como que é a dinâmica, né? Vai ter uma pequena influência do polo lá que é desprezível. O que vai acontecer então? A gente nunca vai ter uma resposta, né, uma dinâmica que tenha o sigma maior que 50. Porque para a gente ter o sigma maior que 50, a gente tem que ter os polos dominantes aqui, né, para cima, ou no 50 ou maior que ele, né? Então veja que a gente tem um problema nesse lugar das raízes, que a gente não consegue atingir o critério de desempenho que a gente definiu. Então, a gente vai voltar com aquele controlador lá K que depende de S. Então, a função transferência aqui. Então, a gente brincou já com o PID lá, né? A gente fez algumas análises já com o PID, mas a gente ainda é uma coisa meio chutada, né? Baseado naqueles critérios lá que como que alguns critérios de desempenho se alteram quando a gente aumenta o KP, aumenta o KD e assim por diante, né? Então veja que agora a gente vai querer encontrar esse KS de uma maneira mais arrojada, né? A gente vai fazer uma conta, a gente vai fazer uma análise para a gente chegar num K, que é uma função transferência, que vai colocar o nosso lugar das raízes no lugar desejado. Então, agora com esse K de S, a gente consegue alterar a malha aberta, como a gente quiser. Então, se a gente pegar aqui um K de S que tenha polos e zeros, a gente está introduzindo polos e zeros na malha aberta. E se a gente coloca polos e zeros na malha aberta e a gente coloca lá no lugar das raízes, o lugar das raízes se altera. Então, a ideia aqui é justamente isso. A gente vai definir o KDS, o nosso controlador, de maneira que a gente vai introduzir polos e zeros na malha aberta e redesenhar da nossa maneira, né, como a gente quer, o lugar das raízes, para que a gente tenha a dinâmica desejada. Então, a gente tem todo o poder, né, de alterar o lugar das raízes como quisermos. E aí a gente vai conseguir fazer o projeto da melhor maneira possível. Mas a pergunta que fica é justamente essa, né? Como que a gente vai definir esse KDS aí? Né? A gente vai ficar surtando, que nem a gente fez lá com o P&D? Não é a melhor estratégia, né? Não é a
estratégia mais arrojada, né, que nem eu falei, porque dá certo, né, a gente viu que dá certo, muitas pessoas seguem isso também, né, mas às vezes você pode ter estabilidades condicionais, né, que às vezes não são exatamente interessantes. Então é interessante a gente seguir para uma análise em que a gente consiga fazer tudo, né? Então o que a gente vai utilizar do lugar das raízes, né? Quais definições do lugar das raízes que a gente vai utilizar para fazer essas contas aí para definir o K que a gente quer? Lá no lugar das raízes, né, na definição dela mesmo, eu escondi escondi o ouro, né, que nem o pessoal fala. Escondi porque não havia necessidade lá, né, de fazer essa demonstração, mas agora em projeto a gente utiliza essas condições, que é chamada de condição de ângulo e condição de módulo, né, ou critério do ângulo, critério do módulo, também é chamado assim. O que é isso, né? O que significa isso? Então aqui a gente vê a nossa malha fechada. Na nossa malha fechada a gente tem a malha aberta dividido por 1 mais a malha aberta. O denominador é isso daqui, né? 1 mais Ks, né, vezes G de S igual a 0, que vai nos dar os polos, né? Então, solucionar isso daqui nos dá os polos, beleza? E aí, o que a gente vai trabalhar é justamente com essa equação de novo. A gente já deu uma brincada com ela lá, né, na hora de definir os ganhos, né, como o ganho se comportava, mas aqui ela se torna interessante novamente para a gente fazer uma relação aqui do K e do G. Então veja, se essa equação aqui ela nos dá os polos, o K vezes o G tem que ser igual a menos 1, certo? Porque 1 mais o menos 1 nos dá 0. Então, beleza, a gente tem essa relação. Então, se a gente se lembrar da definição do S, né, ele é um número complexo, e além da gente representar ele da forma algébrica, também é possível representar um número complexo da forma polar, né? Então a gente tem um raio e um ângulo, né? Ou uma fase, que nem a gente chama. Então tem um raio e um ângulo, ok? Então esse menos 1 ele pode ser reescrito dessa forma aqui. Essa forma, o menos 1 nessa forma aqui é a mesma coisa que ter um raio 1, mas o ângulo ele é 180 graus, porque a gente deu, né, meia volta aqui. Então, o raio 1 e o ângulo 180 graus, ok? Então, por conta desse menos que aparece o 180 graus. Então, aqui a gente já começa a ter essa relação, que o módulo dessa multiplicação dessa função transferência tem que ser 1 e o ângulo tem que ser 180, ok? Primeiramente, então, a gente vai falar da condição de ângulo, que é justamente esse 180 aqui. A condição de ângulo nos diz que para que um valor S1, né, esse S1 é uma tentativa, né, um polo qualquer, não, polo não, perdão, é um valor complexo qualquer, né, para ele ser polo da malha fechada, necessariamente, quando a gente coloca o valor dele nessa função transferência aqui, né, nessa Laplace, a gente vai fazer a conta dele e ele tem que dar um fator, né, que é 180 graus, mas pode ser menos 180, e variando, né, a cada 360 graus também. Então, por isso que tem esse 2K mais 1 aqui, com K variando de 0, 1, 2. Então, ele pode ser 180, ou 180 mais 360 dá 540, né, e assim por diante. Então, dando voltas no círculo trigonométrico mesmo. Ou, ao contrário, né? Menos 180, menos 540 e assim por diante. Então, essa condição é necessária e suficiente para que esse valor S1 aqui esteja no lugar das raízes do sistema que tem a malha aberta K vezes G. Então, isso aqui já bastaria para calcular se o S1 está no lugar das raízes. Ele já é polo da malha fechada. A gente não sabe o valor daquele módulo do K lá, né? O K que a gente escolhe no lugar das raízes. Qual que é o valor de K?
né? Então, a gente tem que fazer também o critério, né, ou a condição de módulo. A condição do módulo nos diz que para que um valor S1 seja polo da malha fechada, né, necessariamente o KS1 G1 GS1, né, tem que ser igual a 1. O módulo dele tem que ser igual a 1. Então, a condição de módulo nos possibilita determinar qual é o ganho no lugar das raízes para definir o polo da malha fechada S1. Então, aqui a gente tem a condição de ângulo que nos fala que S1 está já no lugar das raízes, mas a gente não sabe, né, qual é o valor do ganho do lugar das raízes em que S1 se encontra, mas ele está lá. E aí, com o critério do módulo, ou condição de módulo, a gente tem o valor de K calculado. A gente pode definir aquele valor de K do lugar das raízes, tá? O ganho que está lá no lugar das raízes. Então, justamente isso que a gente vai fazer agora. A gente vai manipular o controlador KS para a gente fazer essa distinção. Porque a gente vai ter um K1, que é um fator que é lá do lugar das raízes, né? Aquele valor de ganho que a gente altera no lugar das raízes vai ser esse K1 aqui, que é um valor constante, real, né? Que é o que a gente olha lá no lugar das raízes, beleza? Já o K2S, ele vai ser a nossa parte do controlador que tem os polos e zeros, ok? Então, a gente faz uma separação do ganho com a parte que tem os polos e zeros. Essa separação nos possibilita observar melhor, né, qual é aquele ganho lá que a gente vê no lugar das raízes e qual é a parte do controlador que altera o lugar das raízes. Esse K2 aqui, ele vai ser a parte que vai alterar o lugar das raízes, porque é ele que altera a malha aberta, ok? Então, K1, né, é o valor do ganho estático do controlador. Utilizamos para definir o polo no lugar das raízes, ok? É aquele valorzinho lá que a gente varia no lugar das raízes. Já o K2 vai definir os zeros e polos do controlador. Então, utilizamos para alterar o lugar das raízes, ok? Considerando os polos e zeros, tanto do controlador quanto da planta, a gente vai poder transformar, né, de uma maneira genérica aqui, com um ganho K1 multiplicando zeros, né, que estão aqui entre parênteses. Então, S mais o valor de módulo, né, do zero, aí multiplicando S mais Z2 e assim por diante, e embaixo os polos, ok? Porque solucionando isso aqui, a gente tem, né, o valor de menos E1, menos E2 e assim por diante, ok? É assim que a gente vai trabalhar agora. Então, agora que a gente tem essa definição, a gente vai substituir, né, esse S por S1, que é o nosso ponto de teste, que é aquele aquele valor complexo, né, aquele número complexo qualquer que a gente está testando. E fazendo essa conta, isso aqui é um número conhecido, isso aqui é um número conhecido, né? São todos números conhecidos. Então, ele vai nos dar um número também, que é um número complexo, que eu vou chamar aqui de F1, ok? É um número qualquer complexo. Trocando aqui também esses valores, olha, isso aqui é um número que é somado o Z1, né? Isso aqui é um número que é somado o Z2 e assim por diante. Cada um desses números aqui, eles são valores que também podem ser representados de forma complexa. Então, B1, φ1, B2, φ2 e assim por diante. Aqui embaixo, A1, θ1, A2, θ2 e assim por diante. Ok? Então, beleza. Aí, lembrando lá de números complexos, quando a gente tem multiplicação e divisão dessa maneira, o que a gente faz? A gente tem os módulos, eles são multiplicados e divididos dessa mesma maneira, né, diretamente, mas os ângulos, na verdade, eles são somados quando multiplicados e retirados, né, subtraído quando está numa divisão. Então, aqui o ângulo dessa solução, ele é um somatório, né, dos outros ângulos das componentes aqui. E aqui a multiplicação e divisão dos módulos vai nos dar o próprio módulo dessa conta, né?
Então, a gente vai utilizar essas propriedades aqui para a gente fazer as nossas continhas. Então, se o nosso F1, que é aquela multiplicação, né, da forma fatorada aqui dos polinômios, do numerador e do denominador, que também, né, nos dá essa relação aqui na forma polar, para que S1 seja polo do sistema da malha fechada, esse valor F1 aqui, ele tem que ter aquela relação, né? A gente tem que ter aquele valor de 180 graus, ou 180 graus, ou 540, né? Ou o inverso, menos 180, menos 540 e assim por diante. Então, quando a gente faz essa conta, a gente vai ter que encontrar esse valor aqui de 180 graus, ok? A gente vai fazer isso muitas e muitas vezes, a gente vai utilizar isso, tá? Então, se não está entendendo por enquanto, fica tranquilo que a gente vai fazer lá no MATLAB também, tá? Então, para qual valor de K1, então esse K1 aqui, né? O S1 é polo do sistema da malha fechada. Porque se bateu isso daqui, ele está no lugar das raízes. Então, o módulo de F1 ele tem que ser igual a 1, certo? Porque é a nossa condição de módulo. Só que a gente sabe que F1 é toda essa conta aqui, né? E o módulo dele, então, vai ser o K1 multiplicado por B1, por B2, Bn e dividido por A1, A2, An, ok? O que a gente faz, a gente simplesmente inverte, né? A gente pega o K1, mantém aqui, né? E pega todo o denominador aqui, vai para cima, e a parte que tem os B's aqui multiplicando vai para baixo. Então, o K1 é o inverso, né, dos módulos aqui. E o ângulo do F1, né, vai ser a soma e as subtrações desses ângulos. Então, φ1 mais φ2, né, até mais φn, menos θ1, menos θ2, menos θn e assim por diante. Ok? A gente utiliza aquelas relações lá para a gente fazer essas contas. A gente vai utilizar isso muitas vezes, tá, gente? Então, vamos pensar aqui, ó, como que isso significa graficamente, que também é interessante entender, porque isso aqui, né, no gráfico, é como a gente vai ver lá no lugar das raízes. Então, graficamente, significa um vetor com base em menos P1 e terminando em S. Ou seja, quando a gente tem aquela fatoração lá, o S mais P1, na verdade o que a gente está fazendo é o S menos, né, menos o P1. Então, a gente tem um valor aqui menos P1, menos P2, menos E1, né? Então, o que a gente tem que fazer é fazer um vetor que tem a base aqui e que vai até o ponto de teste, que tem uma base aqui e que vai até o ponto de teste, que tem uma base aqui e vai até o ponto de teste, né? E os ângulos são os ângulos formados por esse vetor. Então, esses ângulos aqui, ó, que a gente tem θ1, φ1, φ2, θ, né, são os ângulos formados por esses vetores aqui com a horizontal. Então, veja, a gente põe uma horizontal aqui e faz o ângulo, beleza? Então, aqui a gente tem o zero e aqui a gente tem os polos. Então, graficamente, a gente tem essa relação. E o ângulo do φ1 vai ser, né? Então, quando a gente é zero, a gente põe positivo. E quando é polo, a gente põe negativo. Então, o zero ele tem uma contribuição positiva e os polos têm contribuições negativas. Então, para esse ponto S aqui ser polo da malha fechada, a gente vai ter que φ1 menos θ1 menos θ2 menos θ3 menos θ4 tem que ser igual a mais ou menos 180 graus, né, multiplicado por a rotação lá no círculo trigonométrico. Beleza? Então daqui, gente, o que vocês têm que entender é essa relação aqui geométrica, que é retirada dessa relação porque é uma fatoração dos zeros e dos polos. Então, qual que é o zero dessa fatoração aqui? É menos E1, né? Qual que é o zero dessa fatoração? É menos E2, ok? Que estão posicionados aqui. Só que esse valor aqui, ó, S mais P1, é a mesma coisa que a gente fizer o S menos o menos P1.
Então, se eu tenho um ponto no gráfico e um outro ponto no gráfico que eu estou subtraindo, isso daqui significa criar um vetor que tem base em menos P1 e ele tem a ponta, né, dele, do vetor, em S. Então, esse aqui é um vetor e a gente vai pegando os ângulos deles. Então, isso aqui é extremamente importante, né, a base que a gente vai utilizar para fazer todos os cálculos do K, ok? Mas como que a gente faz lá no MATLAB, que a gente vai fazer? A gente alimenta o RLOCUS com uma malha aberta, de forma que vai ser o nosso K2, que é o que tem os zeros e polos, e vai ter a planta. Então, a gente avalia esse OpenG aqui para o valor de S1. Então, esse OpenG, no valor de S1, que vai nos dar um valor complexo que a gente está analisando. E a partir desse F1, que a gente vai calcular o K1, ok? Então, da mesma maneira que se a gente colocar no RLOCUS, a gente vai encontrar uma relação de K1 para o mesmo polo, ok? Eu vou fazer essa conta lá no MATLAB e vocês vão entender o que eu estou falando. Opa, peraí. Então, vou pegar um exemplo qualquer aqui, ó. Pegando o nosso exemplo do começo da aula. Então, o que eu fiz? Peguei, plotei aqui o RLOCUS, certo? Eu vou demonstrar para vocês aqui por quando o polo está, né, no lugar das raízes, como que eu faço essa avaliação, ok? Então, a primeira coisa que eu fiz foi usar essa função aqui, ó. Essa função, ela permite eu vir aqui, ó, com esse localizador, né, clicar e ele vai me dar lá na janela de comando os valores de K e dos polos que eu selecionei aqui. Então, eu vim aqui e selecionei um aleatório, tá? Então, depois, se vocês quiserem fazer, peguei aqui, ó, selecionei um ponto em real, a parte real menos 36 e a parte imaginária 10, ok? Então, esse polo, né, do lugar das raízes, né, da malha fechada, corresponde quando eu coloco um K que tem esse valor aqui, ok? Eu já tinha feito antes, né, coloquei aqui ó, um K1 igual a 40.413, que me deu esse polo aqui. A gente pode fazer isso aqui, se vocês quiserem, quer ver? Vou fazer de novo para vocês verem. Eu vier aqui no menos 10 alguma coisa, né, vai dar alguma coisa parecida com isso. Então, menos 10, 17, 38. É próximo, né? Que não dá para clicar diretamente. Mas depois, assim, vocês podem fazer, né, a aproximação de vocês, substituir e fazer essa continha. Mas então, eu tenho esse polo nesse ganho, ok? E aí, essa funçãozinha aqui, o que ela faz? Ela substitui esse valor complexo na minha função transferência e avalia ela, qual que é o valor complexo que gerou. Então, aquele F1 lá que eu gerei, ok? Eu estou calculando qual é o ângulo dele, desse valor complexo, e qual é o valor absoluto dele. E eu faço 1 sobre o valor absoluto para calcular o meu K1, ok? Então, ele tem que dar próximo de 40.413. Então, olha, o meu ângulo deu muito próximo de menos 180 graus, não dá exatamente porque é uma aproximação numérica, muito provavelmente isso aqui continua, né? Ele tem mais valores aqui. Então, aqui ele dá praticamente menos 180 graus, então é o que a gente esperava. Ele tem um valor absoluto de 0.0247, que o inverso disso dá o 40.416. Então, veja que com a aproximação também, né, um polo, como ele tem mais valores aqui, ele continua, isso aqui é ele aproxima, né, provavelmente ele tem mais valores que vai para um número real, né? Ele ainda tem um erro aqui. Em vez de dar 413, deu 416, ok? Vamos pegar um lugar das raízes aqui, ó, que por exemplo está aqui em cima, né? A gente sabe que o número real aqui é, sei lá, 30, né? 30 ele é polo. Então se a gente coloca 30 aqui, o que acontece? Então se eu colocar o
30 e rodar isso daqui, ele vai dar, ó, 180 graus, né? Ele me dá esse valor e o inverso desse valor absoluto é 212,5. Então, se a gente vem aqui no 212,5, né, que eu não vou conseguir exatamente, mas 212, né, 211, lá, menos 30. Então, o 212,5 daria o polo menos 30, ok? Então, é assim que o lugar das raízes ele é analisado, ele é criado, né? Você vai observando em qual ponto que dá 180 e aí depois você faz a análise do K, ok? E aí é assim que ele é construído, tá? Bom, deixa eu voltar para aquele valor, né? Só para não perder. E aí, o que eu faço aqui? Eu vou acrescentar um polo e um zero qualquer. Faço a minha OpenG aqui, ok? E aí plotar o RLOX de novo. Então aqui eu tenho um outro lugar das raízes. E aí o que eu fiz? Eu fiz a mesma coisa, né? Peguei lá um RLOC Find e cliquei aleatoriamente. Não vou fazer novamente para não ficar repetitivo, né? Mas vocês podem fazer aí depois. Então, testando esse ponto aqui, que eu já vi que ele está no lugar das raízes, ele está, né? Eu sei que ele está, porque eu fiz aquele RLOC Find. Ele está nesse ganho aqui. E aí eu faço a mesma coisa, avalio no OpenG agora, né, porque é o K2 vezes a minha G, né, para esse ponto aqui. Ele vai me dar um valor que tem que ter um ângulo, vai dar por conta das aproximações, né, muito próximo de 180 graus. O absoluto dele que vai me dar, sendo o inverso, né, como o K1, que é o próprio ganho. Então tem que dar próximo desse ganho aqui, né? Se a gente fizer a conta, dá 72,7823. É 7819. Deu um errinho ali também por conta da aproximação. E aqui também, ó, menos 179, blá blá blá. Enfim, então a gente consegue demonstrar, né, que esses valores são calculados, né, batem aquelas condições de critério de ângulo e critério de módulo, né, analisando a malha aberta, ok? E aí peguei um polo aqui qualquer para falar um valor, né, que não é polo, né, ele não está na malha fechada, né, ele não pode ser um polo na malha fechada. Peguei menos 50, só que com parte complexa, né, então 15i. Então, se eu rodar isso daqui, ele vai me dar um ângulo que não tem nada a ver, ó, menos 56, ok? Então, o absoluto dele não me importa, né? Porque na verdade ele nem no lugar das raízes ele está, por conta desse ângulo estar fora, ok? Bom, agora a gente tem todas as ferramentas para poder construir o nosso K. Aqui eu só demonstrei, né, que quando a gente acrescenta um K, a gente consegue fazer essa avaliação. Então, a partir de agora, sabendo disso, a gente vai fazer a definição do K utilizando esses critérios, tá? Então, por esse vídeo é isso. Tem bastante coisa, tá, gente, essa semana. Então, bora fazendo. Abraço.